Aquela professora. Era uma vez uma professora que tinha uma turma de 25 amadas crianças. Aquela professora tinha estudado muito e ainda estudava constantemente para exercer sua profissão. Realizava planos de aulas, criava e construía lindos recursos a serem usados no momento da história, da rodinha e das atividades. Estava sempre atenta para apresentar de forma lúdica todos os conteúdos exigidos à série proposta. Aquela professora sentia-se cansada com a correria do dia a dia, mas quando era o momento da sua chegada em sala de aula, ela ouvia: "Prof, você tá linda hoje!" E os olhos daquela professora brilhavam mais que qualquer estrela. Quem sabe, tipo a estrela guia, que brilhando intensamente para guiar todas aquelas crianças da turma. E o dia que uma criança dizia: "Prof, eu trouxe um lanche e vou dividir com você, porque você é muito minha amiga." Isso era uma linda declaração de amizade. E era uma forma daquela professora também ensinar que todos deviam partilhar as coisas. E quando uma criança vinha falar com ela e soltava uma frase assim: "Mãe, eu posso falar?" Ou dava risada e dizia: "Ah, eu chamei a prof de mãe." Era uma forma daquela professora ensinar que todos deviam se respeitar. E quando aquela criança, carente de afeto, vinha e dizia: "Prof, eu queria que você fosse minha mãe." Era uma forma daquela professora ensinar que todos somos irmãos e precisamos amar uns aos outros. Ou ainda, tinha aquela criança que dizia: "Prof, eu posso ir morar com você?" Era uma forma da professora ensinar que todos devemos valorizar a quem amamos. Tudo isso era conteúdo extra que aquela professora passava às suas crianças. E ainda tinha os abraços, beijos, atenção, cuidados individuais e coletivos. Pois é, apesar de não listar as dificuldades aqui, tudo isso provocava naquela professora a vontade de continuar, continuar e nunca parar. Mas um dia veio um monstro que tornou tudo isso paralisado. Sim, paralisado, porque fechou escolas, prendeu as crianças em casa e forçou aquela professora a ter que criar e construir recursos em sua casa para que fossem usados sem nenhuma aproximação às crianças. Aquela professora sentia falta daquela criança que ela sabia que não faltava nenhum dia de aula. Sentia falta daquela criança que quase não ia à aula porque nem tinha casa certa. Às vezes era com a mãe, às vezes com o pai, às vezes com a avó. Sentia falta daquela criança que era a primeira a chegar e a última a sair, pois a mãe saía para trabalhar e não tinha com quem deixar a criança. Sentia falta daquela criança que comia o lanche e repetia, porque em casa não ia ter comida tanto assim como na escola. Sentia falta daquela criança que atrapalhava a aula e era difícil para obedecer às regras, porque estava tentando passar com suas atitudes que algo estava errado em casa. Sentia falta daquela criança que não se manifestava em nada na sala de aula, porque alguma situação diferenciada ela vivia em casa. E sentia falta. Aquela professora sabia que tudo isso era uma situação necessária para o momento. Era a mais indicada para todos ficarem protegidos do monstro. Não podiam se encontrar, se tocar, se abraçar. Ela nem podia ter aquele brilho de estrela no olhar. Tinha alguns personagens dessa história que não entendiam aquela professora e às vezes achavam que ela até estava gostando do monstro para assim ficar afastada das crianças. Mas isso não era verdade. Ela se importava tanto que muitas vezes ficava horas pensando e tentando criar e construir um super recurso que pudesse usar à distância e conseguir tocar as crianças. E assim passou-se muitos e muitos dias. E aí, você acha que essa história teve um final feliz? Teve sim. Todos juntos conseguiram vencer aquele monstro. Viva! E chegou então o dia que puderam retornar novamente à escola.
E mesmo com muitos rastros que o monstro deixou, todos puderam respirar aliviados e dizer: vencemos! E esta é uma homenagem a todos os professores. Parabéns a todos!